nós estamos num processo, eu não diria que seja natural essa confusão, mas o mundo inteiro está numa situação muito difícil. No fundo, está havendo uma revolução no mundo, na forma de administrar o mundo. Eu acho que você tem avançado muito no empoderamento da sociedade. É um processo civilizatório que está andando e que tem suas dificuldades. No caso brasileiro, você teve a combinação desse fato com um desastre fiscal. Não, esse desastre fiscal já estava nos esperando, ele está dentro da Constituição, ele estava esperando a gente para aparecer. Quando ele apareceria? Ele apareceria no momento em que você tivesse um governo que fosse incapaz de impedir uma recessão. Na verdade, quando, em 2014, no começo do ano, ficou uma ameaça de recessão, a presidente Dilma deveria ter tomado providências muito mais sérias. Era um processo eleitoral, ela decidiu fazer o diabo, como eu disse ela, e, portanto, não tomou as providências. Houve um aprofundamento muito grande da recessão, você perdeu. Se você considerar, digamos, o primeiro trimestre de 2016 contra o primeiro trimestre de 2015, o Brasil caiu 6% o PIB. O PIB per capita caiu 7%, quer dizer, é um negócio monstruoso. E você não corrigiu a despesa correspondentemente. Você produziu, portanto, um desequilíbrio fiscal dramático. Hoje você está numa situação muito delicada, que foi acentuada em 2014. Mas ela começou um pouco antes, ela começou, na verdade, em 2006, 2007, quando a situação estava muito boa, houve um laxismo do governo, na tentativa de acelerar ainda mais o crescimento. Você permitiu que os estados e municípios se endividassem com a promessa de que eles iam investir. Todo mundo pediu a licença para se endividar e a Fazenda concedia, imaginando que aquilo era para investimento. Quando, na verdade, hoje, como não houve nenhum controle, hoje é visível que os governadores e prefeitos usaram aquilo apenas para aumentar salários e aumentar o emprego de funcionário público. E por todos os truques do mundo. Quer dizer, o grande aumento de salário não está nem na folha de salário, está na terceirização. Quer dizer, houve um desastre. Na verdade, Zé Melo, a situação fiscal da União, ele é um pequeno aparência de um enorme iceberg, que é o desastre das finanças dos estados e principalmente dos municípios. Esse desastre vai acontecer, professor? Essa trombada no iceberg? Já está, a trombada já está aí. Nós estamos vivendo essa trombada. Por isso que nós estamos... Você pega no caso de municípios, tem hoje mais de 800 municípios em que estão com salários atrasados há 6 meses. Os serviços públicos estão em estado lamentável. A saúde, a educação, houve um descontrole muito sério desse negócio. Você veja, os fundos de pensão que os municípios instalaram, com uma irresponsabilidade enorme, já tem um buraco de 100 bilhões de reais. Quer dizer, não há a menor esperança de que os municípios venham a fechar isso. Mas tudo isso o que é? São dívidas contingentes. Quer dizer, o cidadão que foi submetido a isso, ele não tem nenhuma culpa. Mas ele é uma peça desse processo. Quer dizer, não é o sujeito que foi admitido lá no município A que é o culpado dessa situação. O culpado dessa situação foi o prefeito que usou esse sujeito para fazer a sua política. Isso hoje
você vai ter que enfrentar, não tem remédio. De forma que não adianta estar com ilusão, a situação fiscal é muito séria, você precisa de um ajuste, e esse ajuste exige mudanças institucionais importantes. Não, é uma ilusão pensar, como essa esquerda infantil diz, é tudo maldade. Não, maldade foi o que ela fez. Porque foi ela que produziu esse estado de coisas. No fundo, esse estado de coisas é produzido por quê? Por um administrador que não sabe que existem limitações físicas. Que não sabe que o que não está na caixa não pode ser gasto. Mais do que isso, com ideias mirabolantes de que se eu tiver suficiente consciência política, 2 mais 2 pode ser igual a 6. Professor, o senhor disse que não tem remédio. E o que fazer diante da doença? É o que nós estamos fazendo agora. Eu acho o seguinte, como é que se chegou nessa situação? Chegou nessa situação, como eu disse, acumulando uma dificuldade na área econômica. A eleição foi o fato devastador. Quer dizer, foi a eleição que produziu o grosso desse desequilíbrio. O velho Bismarck dizia que nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. A Dilma visivelmente exagerou. Ela só não pescou. Pescou a reeleição, mas teve que devolver o peixe. Então, o que me parece importante é compreender o seguinte: por que aconteceu? Ela teve uma dificuldade muito grande depois da eleição, ficou visível que ela tinha sido eleita com uma série de mentiras. Que aquilo tudo era uma coisa falsa. Inclusive que o ataque aos adversários era falso. Porque no dia seguinte ao da eleição, ela adota o programa econômico do seu opositor. E escolhe para executar o programa um cidadão muito competente, o Joaquim Levy, mas que pensava exatamente o oposto de tudo que ela pensa. Criou um desequilíbrio muito grande. Por quê? As pessoas que tinham votado na Dilma, que eram mais ou menos um pouquinho mais de 1/3, porque 1/3 votou, um pouco menos de 1/3 no Aécio, e 1/3 votou em branco, anulou seu voto, não sabendo que o segundo turno não é para você ficar marombando, o segundo turno é para você escolher o menos pior. Então, mas ela foi reeleita num momento em que ela não presta nenhuma satisfação para os seus eleitores e muda completamente o discurso. Ela perdeu instantaneamente 2/3 dos eleitores. É muito interessante você verificar isso. Ela, no dia da eleição, tinha 1/3 mais um pouquinho. Um mês depois da eleição, tinha menos de 10%. Ora, isso é um processo muito desagradável, muito complicado. Aí, por que tinha sido produzido esse desastre? Porque a partir de 2012, ela começou a fazer uma política intervencionista muito atrabiliária, muito mal pensada, muito mal executada. Aqui talvez é preciso fazer justiça, viu, Zé? Em 2011, a Dilma fez uma administração primorosa. O Brasil cresceu 3,9%, a inflação ficou 5,9%, um pouquinho alta, mas sob controle. As finanças estavam sob controle, 3% de déficit, 3% de superávit primário. Ela até reduziu a relação dívida-PIB. A coisa começou em 2012, quando ela começou com uma intervenção voluntarista. Pôs a mão na energia, pôs a mão nos juros, pôs a mão no câmbio, pôs a mão na etanol. Onde ela foi pondo a mão, ela foi destruindo. E foi reduzindo o crescimento. Isto, portanto, estava já na contabilidade do início do governo. Ela muda o programa, ela perdeu os seus eleitores,
mas ela talvez pudesse ter feito uma mudança radical com o Levi. Por que não pôde fazer? Porque, de novo, fez uma intervenção maluca, tentando eleger o presidente da Câmara. Meteu-se o pé pelas mãos, perdeu completamente o protagonismo. Quer dizer, você ficou sem governo. Você tinha um executivo que não dizia que tinha uma base de 370 votos e não conseguia 90 votos para coisa nenhuma. Você praticamente, digamos, o governo desapareceu, essa que é a verdade. Não tinha mais nenhum protagonismo. Aí ela muda o ministro por um outro sujeito muito competente, o Nelson Barbosa, mas que, obviamente, na escala, porque a economia não é uma ciência, Zé. A economia é uma igreja que abriga várias seitas. Ela escolhe, então, o sujeito de uma seita completamente oposta no dial a do Joaquim Levy, que é o Nelson Barbosa. Ninguém acredita, e ninguém acreditou, porque as pessoas se convenceram o seguinte: a Dilma nunca teve nenhum ministro. Ela foi todos os seus ministros. Ela era o ministro da Fazenda, o ministro da Justiça, o ministro do Planejamento, o ministro do Transporte. Ela é uma mulher, eu vou lhe dizer, eu tenho pela Dilma muito respeito. Eu acho que a Dilma é honesta, pessoalmente honesta. Ela, na verdade, tem um grande problema na administração. Para a Dilma funcionar, eu acho que precisava um dia de 2.400 horas. Porque ela é detalhista, ela quer ver tudo, ela quer analisar. E isso foi atrapalhando o governo. Ele chegou nesse ponto em que nós estamos. Houve um impeachment que está sendo julgado, uma violação, eventual violação de função no Congresso. E o governo ela insiste, de novo, numa ideia maluca de que ela está sofrendo um golpe. Que é o único lugar do mundo onde um presidente está sendo analisado de acordo com a Constituição, respeitadas as decisões do Supremo, presidido, o final, por o presidente do Supremo, morando no Palácio, tendo liberdade de ir e vir, podendo falar abertamente com a imprensa nacional e internacional, e diz que está sofrendo um golpe. E agora com Michel Temer, que começou com confiança e hoje já inspira dúvida naqueles que queriam o impeachment, naqueles que eram contra, então nem se fala. Eu não acredito, deixa eu lhe dizer uma coisa. Qual foi a diferença fundamental? É que o Temer entendeu o seguinte: o problema do Brasil não é que ele não tenha um diagnóstico da economia. Os diagnósticos existem, são muitos, mas não são tão divergentes. Ou seja, aquelas seitas têm soluções mais ou menos parecidas. Não existe nenhum problema de diagnóstico para o Brasil. Também não existe nenhuma falta de gente com talento para executar o diagnóstico. O que falta? Falta poder político para executar. Então, o que o Temer entendeu foi o seguinte: não adianta nada eu ficar nesse negócio se eu não tiver uma organização política capaz de dar o suporte às mudanças institucionais que nós temos que fazer. Ele fez uma espécie de parlamentarismo de coalizão. E aqui quando as pessoas se queixam, não tem nenhum figurão, não tem nenhum gênio. Ele não precisa de gênio, não. Gênio ele vai pôr no nível técnico. Ele precisa de políticos que tenham votos e que tenham a capacidade de colocar esses votos a serviço do projeto nacional. Que foi o que ele fez. O que acontece é o seguinte:
A situação é sempre muito delicada, muito complicada. Agora, principalmente, você veja que uma boa parte da objeção ao Temer é puramente ideológica, não tem nada. Mas vamos pegar a parte central hoje. Há uma certa desilusão, diz, não, mas ele veio para controlar e já permitiu esse aumento do funcionalismo, que é uma desgraça, não sei o que mais. Tudo isso é verdade. Só que aqui é a realpolitik. Como é que ele conseguiria aprovar a DRU se não tivesse feito essa concessão? Então, é um pouco ingênuo das pessoas imaginarem que existe o poder absoluto. O Congresso ainda vai interferir em todos esses projetos, vai lixar um, vai melhorar um pouco um outro, vai acrescentar uma coisinha num outro, porque é assim que funciona a sociedade democrática. E até onde a judicialização da política atrapalha? O que eu acho é o seguinte, a judicialização da política foi produzida basicamente pela perda digamos, da autoridade da Dilma. Basta ver o seguinte, o Nelson Barbosa tinha proposto uma solução bastante razoável para esse estrago que os estados fizeram, dilapidando os recursos nacionais. Dilapidando os recursos nacionais. Mas ele tinha proposto um arranjo com condicionalidades. Eu vou resolver a tua vida, mas você vai me prometer o seguinte, daqui para frente, enquanto você não tiver resolvido esse problema, você não aumenta mais o teu funcionalismo. Daqui para frente você vai se comportar desse jeito. O que aconteceu? Esse projeto foi para o Congresso. Quem votou contra o Congresso? O partido da Dilma, o PT. Quem votou contra as condicionalidades? O PT. Ora, isso permitiu que os estados fossem ao Supremo colocar uma questão absolutamente imbecil. Se existe juros sobre juros. Uma pessoa que diz isso é porque não sabe nada do que se trata. Não existe juros sobre juros. Existe juros sobre a dívida que não foi paga. Ou sobre os juros que não foi pago, que virou dívida. Então, as pessoas, na tabela Price, por que a prestação pode ser constante? Porque eu começo amortizando pouco e pagando muitos juros. Depois, à medida que a prestação vai aumentando o pagamento da amortização e diminuindo os juros, porque a dívida dividiu. Então, essa ideia, isso está no Código de Hammurabi, 3.700 anos antes de Cristo. Quer dizer, levaram isso para o Supremo. E o que o Supremo fez? Simplesmente dizer, volta daqui 60 dias que eu vou estudar o assunto. Em 360 dias deu mais de 6 bi de déficit. Então o que acontece? Toda essa judicialização é porque o Executivo perdeu o seu protagonismo. E eu acho o seguinte, o Supremo é a nossa instituição salvadora. Quer dizer, o Supremo é realmente o garante das nossas liberdades. Eu, na minha opinião, considero o Supremo brasileiro bastante bom. E uma coisa que ninguém pode reclamar, dos 11 membros do Supremo, 8 foram nomeados ou pelo Lula ou pela Dilma. De forma que não há a menor dúvida de que haja, digamos, um viés muito importante no Supremo, nem a favor nem contra. O Supremo está lá, na verdade, para fazer valer a Constituição. Então, me parece muito importante que a gente insista nisso. O Supremo está se virando para suprir as deficiências de um sistema político que encontrou seu fim. Na sua bola de cristal, para fechar, o senhor está olhando, ela está brilhando, e está falando o que para fechar 2016? Não, fechar 2016 eu acho o seguinte, a minha impressão é que não tem volta para esse processo. Vamos dizer o seguinte, o que significaria, digamos, a volta da Dilma? É caos. Tá certo? O que significaria o fracasso do Temer? É o caos. Ou seja, nós só temos uma saída, é dar um suporte para esse governo enquanto ele for
previsório, para que ele possa continuar com essa maioria, esse parlamentarismo ocasional, ir aprovando as medidas que vão começar a acender uma luz no horizonte e que as coisas vão começar a mudar. Só a volta do crescimento vai resolver nossos problemas. E uma coisa é segura, o crescimento não voltará se você pensar apenas na solução do problema fiscal.